Sabe, minha filha, eu sempre gostei de preparar chá nas tardes de domingo. Era o meu momento de paz. Eu punha a chaleira no fogo, cortava umas fatias de bolo de fubá, e ficava esperando o cheiro se espalhar pela casa. Era assim que eu media o tempo da vida, pelas vezes em que a família se reunia em volta da mesa, rindo, falando alto, e me chamando de vó Lourdes. Mas esse tempo foi ficando raro. O riso foi virando silêncio, e o chá, que antes era doce, passou a ter gosto de lembrança. Eu tinha 73 anos quando tudo aconteceu. Até hoje eu lembro de cada detalhe, como se o tempo tivesse parado naquele dia. Eu morava na mesma casa onde criei meus filhos, uma casinha simples com varanda florida e cheiro de café fresco logo cedo. Era o meu mundo. E sinceramente eu achava que também era o deles. Meu filho, o Marcos, era o meu orgulho. Trabalhador, inteligente e o primeiro da família a se formar. Quando ele casou com a Cláudia, eu pensei que a família ia crescer com amor. Mas, às vezes, o coração da gente se engana, e a alma sente o que o olho não quer ver. No começo, a Cláudia me chamava de mãezinha. Ajudava a arrumar a mesa, me trazia flores no Dia das Mães, e até dizia que queria aprender minhas receitas. Mas com o tempo, tudo isso virou teatro. Ela começou a reclamar de tudo, da casa, da distância, do cheiro do feijão cozinhando, da minha presença. Dizia pro Marcos que eu precisava viver a minha vida, como se cuidar do que resta da gente não fosse também viver. Eu fingia não ouvir, porque mãe, minha filha, aprende a engolir orgulho como quem engole remédio amargo. A gente finge que não vê, finge que não sente, só para não perder o pouco de amor que ainda tem. Mas naquele domingo, o chá nunca chegou. Era fim de tarde. Eu tinha preparado a mesa com capricho, toalha de crochê, bolinho de chuva e o meu chá de camomila. O Marcos e a Cláudia tinham dito que viriam conversar comigo. Eu pensei, talvez seja para contar alguma novidade boa. Um netinho, quem sabe? O coração de mãe sempre escolhe acreditar no melhor, mas eles demoraram. E o silêncio da casa parecia mais pesado que o relógio da parede. Até que ouvi vozes vindo do quintal. A porta da cozinha estava entreaberta, e o vento trouxe as palavras até mim. Se a gente vender a casa dela agora, dá para pagar a viagem para Portugal e ainda sobra para reformar o apartamento. Mas Marcos, ela vai querer saber. A gente fala que é pro bem dela, que o asilo é mais seguro. Ela vai entender. O chá esfriou na minha mão. Naquele momento eu senti o chão sumir. Meu próprio filho. O menino que eu embalei nos braços, que eu protegi das febres, que eu ensinei a andar. Falava de me colocar no asilo. E vender a minha casa como se fosse um móvel velho. Eu fiquei ali parada, ouvindo minha alma rachar por dentro. As lágrimas desciam, mas eu enxugava antes que caíssem no chão, porque mãe não deixa ninguém ver quando o coração quebra. Eles entraram sorrindo, fingindo normalidade. Mãe, a gente precisa conversar sobre o seu futuro, o Marcos disse, com aquela voz de quem já decidiu por você. Eu sorri, coloquei o chá na mesa, servi 3 xícaras e sentei. Pois então, meu filho, vamos conversar. Mas eu não disse nada. Fiquei ouvindo eles falarem, até que o chá esfriou de novo. Enquanto eles tentavam me convencer com palavras doces, o meu coração ia se despedindo, pedacinho por pedacinho, da ilusão que restava. Naquela noite, quando eles foram embora, eu sentei na varanda e fiquei olhando pro céu. A lua estava cheia, bonita, mas fria. E eu pensei, talvez seja a hora de me levantar por mim mesma, pela primeira vez em muitos anos. No dia seguinte fui até o cartório. Peguei os documentos da casa e pedi para marcar uma doação. O rapaz me perguntou, a senhora quer doar para quem, dona Lourdes? Eu respondi, para quem ainda acredita no amor. E assim eu fiz, doei minha casa para uma instituição que acolhia crianças órfãs. Aquelas crianças que, diferente do meu filho, dariam tudo para ter uma mãe. Depois, arrumei minhas coisas. Só levei o essencial, umas roupas, minhas fotos antigas e a chaleira. Peguei um ônibus pro interior, onde uma amiga antiga, a dona Irene, me esperava. Ela me recebeu de braços abertos, com aquele mesmo cheiro de café fresco que sempre me lembrava de casa. No começo foi difícil. Dormir em outra cama, acordar sem ouvir o barulho do relógio antigo, sentir falta das minhas plantas. Mas aos poucos a vida foi se ajeitando. Na cidadezinha, comecei a ajudar num pequeno orfanato. Fazia bolos, contava histórias, e preparava chá para as crianças. E foi ali que eu percebi, a família não é só de sangue, é de alma. Aquelas crianças me chamavam de vovó Lourdes, e cada abraço delas curava um pedacinho da dor que o Marcos deixou. Parte 5. O reencontro. Passaram-se 4 anos. Um dia bateram na porta. Quando abri, vi o Marcos mais velho, abatido. Os olhos dele estavam cheios de arrependimento. Mãe, me perdoa. Eu fui um idiota.
A Cláudia me deixou. Eu perdi o emprego. E percebi o que realmente importa. Eu olhei para ele em silêncio. Por dentro, o coração ainda tremia, mas o amor de mãe nunca morre. Convidei-o para entrar. Peguei a chaleira e preparei o chá. Enquanto a água fervia, o passado inteiro parecia borbulhar junto. Sentamos à mesa. O mesmo chá, o mesmo aroma. Mas agora, o gosto era outro. Tá mais amargo do que eu lembrava, mãe, ele disse. É o mesmo chá, meu filho. Só o tempo mudou o paladar. Ele chorou. E eu também. Mas naquele dia, eu não chorei de dor. Chorei por finalmente ter me libertado. Hoje, vivo tranquila. Tenho meu cantinho, minhas plantas e minhas crianças. De vez em quando, o Marcos me liga. Ele tenta visitar, e eu deixo. Mas nunca mais o deixei morar no meu coração do mesmo jeito. Hoje, vivo tranquila. Tenho meu cantinho, minhas plantas e minhas crianças. De vez em quando, o Marcos me liga. Ele tenta visitar, e eu deixo. Mas nunca mais o deixei morar no meu coração do mesmo jeito.